irmãos, vamos para uma aula ungida de cálculo, onde vamos nos divertir com as derivadas da função exponencial, uma das funções mais enigmáticas da matemática. Mas claro que vamos lembrar inicialmente o que é uma função exponencial. A função exponencial é aquela função onde eu tenho um número elevado a x. Prestem atenção na definição. É um número elevado a x. Nada mais além disso. Lembrando que esse número, chamado base, ele precisa ser sempre maior que zero e diferente de 1. Então vamos lá para a derivada? Nós vamos separar em duas situações. Uma é a derivada da função exponencial com a base e, o famoso número de Euler, um número irracional que vale aproximadamente 2,7. É para encher esse ambiente de glórias, meu irmão. Vamos lá? Eu tenho também a função exponencial em base qualquer. É a função exponencial que não possui como base o número e. A derivada do número e, o número de Euler, dessa função, é sempre ela mesma. É uma das derivadas mais fáceis que nós encontramos no cálculo. Ela é uma das mais simples. Para pensar, meu irmão, a derivada da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Enquanto a derivada de uma função exponencial qualquer é a própria função acompanhada do ln da base. Mas calma aí, ln, o que é isso? O ln, ele é o logaritmo na base e, na base Euler, número de Euler. Ah, professor, mas eu não lembro muita coisa de logaritmo. Para derivar, você não precisa lembrar muito de logaritmo. Você precisa lembrar apenas que a derivada vai ser, no caso da função exponencial, vai ser a própria função exponencial vezes o logaritmo da base. Simples, não é? Vamos lá para exemplos divertidos. Afinal, estudar cálculo é uma diversão ungida. Eita glória! Então vamos lá, meus irmãos. Derive em relação a x. X é a variável independente e é em função dela que vamos derivar. Então vamos lá? Como que eu derivo a função 3 elevado a x? Nós vimos pela segunda regra que quando a base da função exponencial não é o número e, nós podemos fazer o quê? A própria função vezes ln da base. Então, de forma ungida, f' de x é igual ao quê? 3 elevado a x e o que mesmo? Vezes ln de 3. Nossa, professor, mas eu nem precisei usar o que é o logaritmo? Não, você não precisou usar. O que você precisa apenas, meu irmão, é lembrar que ln é um logaritmo. Em certas situações do cálculo, isso é útil. Nesse momento, é só lembrar que ele é o logaritmo na base e. O e é o que mesmo? Número de Euler, aproximadamente 2,7, mas tem infinitas casas, pois afinal é um número irracional. Ah, que maravilha a segunda! A segunda, ela tem uma constante junto da função e elevado a x. O que elas estão fazendo, já que não está aparecendo o sinal? Ah, vocês já devem ter pensado aí. Aqui eu tenho uma multiplicação. Multiplicação, como que eu faço para derivar da multiplicação? É uma regra do produto? Não! Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação de uma constante pela função e elevado a x. Lembrando da aula que nós fizemos de regras básicas de derivação, nós vimos que quando a constante ela acompanha a função, basta repetir a constante e derivar a função. Então, isso que nós vamos aplicar. Olha que maravilha, gente. Olha, esse cálculo não é uma matéria abençoada. Vejam só. A derivada dessa função nada mais é que 5 vezes e elevado a x. Olha só que legal. A constante acompanhou a função e a derivada da função e elevado a x é a própria e elevado a x. Gente, eu estou aqui para mostrar para vocês que nem tudo de cálculo pode ser considerado ruim, difícil.
O cálculo ele pode ser prazeroso, ele pode ser bom. Basta pegar, estudar as regras e treinar bastante. Então, se você gostou desse vídeo, lembre de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Eu estou aqui para mostrar os prazeres do cálculo para vocês. Obrigado, até mais.